Bom dia, amada igreja. Bom dia a você que nos visita nesta manhã. Vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Sala cheia, bondade de Deus. Todos nós aprendamos da parte do Senhor o que Ele tem a nos ensinar nesta manhã, né? Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos, aquiete-se aí no seu lugar e vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor dá a nós, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender princípios que são da Tua parte, Senhor, para nós, aprendermos do Teu caráter, e tudo isso através do breve catecismo de Westminster. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor dá a nós, de podermos ainda aprender e ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. E aquela pessoa aqui nesta manhã que ainda não conhece ao Senhor, nós te pedimos que o Senhor intervenha soberanamente e sobrenaturalmente salvando-a, dando a esta pessoa uma nova vida, dando a esta pessoa visão, dando a esta pessoa reconhecimento dos seus próprios pecados e uma resposta ao teu chamado, Senhor, confessando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Assim nós oramos, com uma santa expectativa e também com temor, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a leitura. Vamos ler a pergunta de número 32. Meus amados alunos, nós estamos caminhando bem com a bondade do Senhor, o breve catecismo. Estamos na pergunta de número 32, estamos naquela grande segunda parte, Cristo, redenção, graça e lei. E a pergunta de número 32 tem a ver, ela está linkada com a pergunta de número 31. A pergunta de número 31, os irmãos se lembram, dizia respeito a vocação eficaz. Vocação eficaz é o mesmo que chamado eficaz. Agora a 32 diz o seguinte, eu peço a você que leia com toda a sua força, com a potência dos seus pulmões aí que você pode. 1, 2, 3 e... De que bênçãos participam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Opa, então peraí, se você perdeu a aula que diz respeito à pergunta 31, vá lá no nosso canal do YouTube. Quem conhece o canal do YouTube da ICCG, levanta a mão aí. Se você não conhece, se você é membro, por favor, busque saber a respeito do canal no YouTube. Lá tem o conteúdo das nossas pregações, das nossas aulas. Tem esse interesse de conhecer o canal do YouTube, de rever as aulas, de estudar. E lá tem a pergunta de número 31, o Dan já publicou para nós. Então veja a pergunta de número 31, que nos ensina a respeito da vocação eficaz. E eu peço a você, se você ainda não curtiu o canal do YouTube, que curta, sabe por quê? E curta também os conteúdos do nosso canal, do canal da sua igreja, da nossa igreja. Por quê? Porque o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante. Quanto mais curtidas, quanto mais interesse, quanto mais likes, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. E o que acontece? Ele vai começar a soltar, a disparar para outras pessoas também acessarem esse conteúdo. E mais pessoas vão conhecer a nossa igreja, a sua igreja. Se é isso que você quer, então, por favor, faça isso. A pergunta de número 32, então, diz que: de que bênçãos participam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Ou seja, uma vez Deus chamando, Deus vocacionando eficazmente uma pessoa. O que é eficazmente? É um chamado que acontece de fato. Por quê? Porque nós vimos na pergunta 31 que existe um chamado que não é eficaz para aqueles que Deus não quer que seja eficaz. Chamado externo, um chamado geral. Qual que é o chamado geral e externo? A proclamação do Evangelho. Mas a proclamação do Evangelho, quando alcança um coração que é chamado, o que acontece? A Jaque disse, a semeadura da semente na terra boa. Aí a pessoa é despertada pelo chamado externo e através, principalmente, do chamado interior, que é a vocação eficaz.
Aleluia. Agora, o que essa pessoa que recebeu esse chamado eficaz desfruta nesta vida? Do que ela desfruta? Você é salvo pela graça de Deus, você foi chamado, você foi vocacionado. Do que você desfruta nesta vida? Quero as bênçãos, Senhor. Quero as bênçãos, Pai. Dá a minha bênção. Então, hoje você vai aprender quais são as bênçãos que você recebe de Deus. As bênçãos. A resposta? Vamos lá, bem forte? Aqueles que são eficazmente chamados participam nesta vida da justificação, da adoção e da santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. A resposta então já mostra para você e para mim que, uma vez sendo vocacionados por Deus, chamados por Deus, uma vez você sendo então recebido como filho de Deus, recebendo esse privilégio que são para poucos, não por causa de você, não porque você é bom, não porque você merecia, mas porque Deus por graça quis que você fosse filho dele. Uma vez sendo filho dele, você recebe um pacote de bênçãos. Oh, glória! Você recebe um pacote de bênçãos maravilhosas, inumeráveis, que nos fazem viver nessa vida de uma forma diferenciada dos demais. Aí, no catecismo, existe o destaque para 3 bênçãos. 3 bênçãos que nós participamos na vida. E na resposta você identifica a primeira bênção, justificação, a segunda bênção, adoção, e a terceira bênção, santificação. E aí nós vamos ver o que delas procedem também, o que dessas bênçãos, o que disso nós podemos também receber, através da justificação, através da adoção, através da santificação. Não que isto seja um rol de bênçãos taxativo, ou seja, fechado, que só tem essas bênçãos. Não, tem muito mais. Mas nós vamos nos dedicar ao ensino e pela sequência das perguntas, nós vamos estudar essas 3 bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então vamos aos textos que vão mencionar, vão nominar estas bênçãos espirituais que estudaremos. O primeiro texto está lá em Romanos capítulo 8, versículo 30. O que diz lá Romanos capítulo 8, 30? Quem achou, leia bem forte. Olha que legal. O apóstolo Paulo ensina que, uma vez sendo predestinado, né, Marco? Aos que predestinou, ou seja, lá desde os tempos eternos, antes do mundo ser mundo, antes do haja de Deus, ele já escolheu os seus. Na verdade, ele já predestinou, já deu um destino certo para os seus. Então, aqueles que ele predestinou, ele chamou. Não é uma escolha assim, sabe quando a avó escolheu o feijão, aquele bom e aquele ruim? Sabe quando sua avó selecionava o feijão? Aqueles carunchados, aqueles sujeira para lá e os bons para cá, ok? Isso aí tá, separou. Mas aí ela faz o quê? Ela pega a panela de pressão e chama aqueles que são bons, aqueles que ela quer que estejam dentro da panela. Então Deus predestinou, separou, destacou aqueles que eram seus. E não só isso, chamou. Porque ele não escolheu e falou, agora eu predestinei aqueles que são meus, agora deixa com eles. Se eles quiserem, eles vão, se eles não quiserem, eles não vão. Não. Deus predestinou e Deus chamou. Chamou. E o chamado de Deus é irresistível. Aos que Deus predestinou, ele chamou. O que mais, Marco? E aos que chamou, justificou. Então, quer dizer que aquele feijãozinho que Deus escolheu era ruim. Era ruim. Era mal. Não servia para fazer aquele caldo de feijão bem gostoso. O que Deus fez? Escolheu. Mas, Senhor, ele é ruim.
tem problema, não é porque ele é ruim. Mas, Senhor, tem um feijão bom que poderia estar no céu. Não, mas eu não quero. Não é porque é bom ou porque é ruim. É porque eu quero. Porque eu quis. É por causa da minha vontade. Mas, Senhor, sua vontade é injusta. Quem é você, ó homem, para dizer que Deus é injusto? Quando nós começamos a compreender a soberania de Deus, vai assentando no nosso coração uma submissão, uma reverência, um temor, uma humildade, reconhecendo que Deus sabe o que Ele faz, Ele é justo, Ele escolhe aqueles que Ele quer. Ok? Justificou, então, essa bênção espiritual que você e eu temos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a justificação é maravilhosa. E aí, terminando o versículo, Marcos? E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificou. Glorificação é uma bênção espiritual também. Muito bem, próximo texto, Efésios 1, 5. O que diz Efésios 1, 5? Adoção, né, Marcão? Isso. Amém. Nos chamou, nos escolheu para o quê? O Senhor nos escolheu, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Ele nos escolheu, nos chamou, nos justificou. E agora Ele nos adotou como seus filhos. A relação entre nós e Deus é de pai para filho e filho para pai. É uma relação de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado, de muita benevolência, de muita atenção. Isso muito mais da parte de Deus do que da nossa parte para com Ele. De pai para filho. Somos filhos por adoção. O que é isso? Uma bênção espiritual. Uma bênção que você e eu recebemos quando fomos chamados eficazmente. Olha só o link com a pergunta 31. Veja sempre. Vocês estão percebendo que no catecismo nós estamos subindo degraus? Nós estamos subindo degraus e ampliando o conhecimento? Parece que nós começamos a ver como que nós glorificamos a Deus, como que Deus nos formou, qual que é a natureza humana, e vai indo, agora está ampliando a nossa visão, nós estamos indo para águas mais profundas, conhecendo o caráter de Cristo, agora como que Cristo nos salvou, e está indo, e está aumentando, e nós estamos entrando em águas profundas, até chegarmos no final, a prática, as obras que nós praticamos, por sermos escolhidos, salvos, justificados pela graça de Deus. Outro texto, 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. O texto diz o quê? Amém. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós somos dele e por meio de Cristo, ou em Cristo, nós temos dentre tantas bênçãos espirituais o que diz o texto aí? Santificação. Em Cristo nós temos a santificação. Em Cristo você tem a santificação. Em Cristo você consegue ser santo. Em Cristo você consegue emendar os seus atos. Em Cristo você consegue se portar como uma pessoa justa. Em Cristo você consegue fazer as coisas certas. Em Cristo você consegue ser santo. Ou seja, a santificação, essa bênção espiritual, só é possível para aqueles que creem e têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque parece que muitos ensinam por aí que uma vez sendo salvo, a santificação é do homem. É o homem que exercita, é o homem que realiza, é o homem que se esforça para se santificar. Mas não, a santificação é o processo de Cristo, da vida de Cristo em nós. Santificação, nos fazer santos, como Ele é santo. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos de Cristo, do início ao fim das nossas vidas, para sempre, e sempre, e sempre. Cristo é tudo para nós. Tudo, desde a salvação, desde nós vivemos aqui nessa terra, nesse processo de santificação, até a glorificação, estarmos lá no céu, tudo é por meio de Cristo Jesus. Tudo. Por isso que nós devemos nos devotar a Ele, por isso que nós devemos adorar a Ele, por isso que nós devemos ser gratos a Jesus Cristo.
É isso que nós vamos aprender a respeito da santificação. E tudo aquilo que dessas bênçãos procede. Essas graças, né? Graças ou bênçãos. O que é bênção? É uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus concedida. O que é graça? Graça é você receber uma coisa que você merecia ser adotado pelo Senhor, ser seu filho. Eu não merecia ser justo, Senhor. Eu não merecia ser escolhido antes da fundação do mundo, não merecia, mas aprove ao Senhor, porque o Senhor quis, pelo beneplácito da vontade do Senhor. O apóstolo Paulo ensina isso no capítulo 1 de Efésios. O que é beneplácito? É o conselho da vontade boa do Senhor, quis assim. Aí você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Só tenho a agradecer ao Senhor. Por isso agora minha vida é do Senhor. Por isso eu me devoto a Ti. Por isso eu quero viver em santidade. Por isso que eu busco o Senhor. Por isso que eu vivo para o Senhor. Aí existe uma vida de entrega. Porque você está entendendo que uma graça maravilhosa te alcançou e você não merecia. Bênçãos, graças que Cristo conquistou para a sua igreja, que são operadas pela aplicação do Espírito Santo através da fé naqueles que foram alvos da vocação eficaz. Eu vou repetir esta definição. Bênçãos que Cristo conquistou para a sua igreja, que são operadas pela aplicação do Espírito Santo através da fé naqueles que foram alvos da vocação eficaz. Sobre qual bênção eu defini? Natural ou espiritual? Espirituais ou naturais? Espirituais. Essa é a definição de bênção espiritual. Então você já pode aí linkar aqui. Bênção espiritual ou as bênçãos espirituais são aquelas que Cristo conquistou para a sua igreja, que são operadas pela aplicação do Espírito Santo, através da fé, naqueles que foram alvos da vocação eficaz. Ok? Entenderam? Bênçãos espirituais. É o que nós vamos estudar sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos e desfrutamos por sermos vocacionados, por sermos chamados eficazmente pelo Senhor. Amém, é verdade. Mas tudo isso que você disse agora são bênçãos, ou são reflexos, ou são frutos de bênçãos espirituais na sua vida. Por exemplo, desfrutar de paz, desejar viver uma vida santa, é isso que você disse, né? Tudo isso deriva de bênçãos espirituais. Mas agora a Raquel falou, mas tem bênçãos naturais, Rodrigo, não é isso? Tem bênçãos naturais. E aí, classe, tem ou não tem? Quem concorda com a Raquel? Quem não concorda com a Raquel? Quem não diz nada? Eu prefiro me abster. Irmãos, irmãs, existem, a Raquel está perfeita na afirmação que existem bênçãos naturais. Agora nós vamos estudá-las. Bênçãos naturais e bênçãos espirituais. Vai lá, Newton. Isso. Nos concedeu aos eleitos, à sua igreja. Porém, nós vamos ver que existem bênçãos naturais e bênçãos espirituais, e tem um quezinho aí de diferença entre uma e outra. Um quezinho não, existe uma grande diferença, mas vocês vão perceber principalmente uma. Bênçãos naturais. Bênçãos naturais, Raquel. Bênçãos naturais. São terrenas. Por que bênçãos naturais são terrenas? São desfrutadas pelos seus beneficiários aqui na terra. E ela se extingue, essa bênção acaba aqui na terra, ou após a morte da pessoa. Bênçãos naturais. Elas são também o quê? Temporárias. Por quê?
Passageiras, isso, são passageiras. São bênçãos perenes que a doutrina nos ensina. São bênçãos que nós recebemos em vida, mas elas acabam. O que mais? Quaisquer pessoas podem experimentar, sejam crentes em Jesus ou sejam ímpias. Aí pegou, hein? São bênçãos que qualquer um pode desfrutar. Qualquer um pode receber e desfrutar dessas bênçãos naturais. Hã? Quem falou aí? Ah, tá. Exatamente o que o Lucas disse. Perfeito, é isso. Bênçãos que pessoas ímpias desfrutam. Ou vocês acham que as bênçãos que nós somos povo de Deus, filho de Deus, recebemos as coisas boas, Deus nos dá para o seu povo. Agora as coisas boas que o mundo recebe é do acaso, né? A natureza, a mãe natureza é tão boa, né? Não, a natureza não é personificada não, eu quero esclarecer a você que ainda não sabe. A natureza não tem personalidade. A natureza é um ser que não tem personalidade, não existe mãe natureza. Existe o pai de todas as coisas, e dono de tudo, e da natureza inclusive. Mas as pessoas recebem coisas boas. E aí? Derivam da graça comum. As bênçãos naturais derivam da graça comum. Rodrigo, o que é graça comum? Aí eu vou dizer para você, tem um asterisco lá, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Segura essa pergunta aí. Graça, agora, bênçãos espirituais. Entenderam então o que é graça ou bênção natural? Bênçãos naturais. Isso, existe aí na cabeça de você agora, no seu entendimento agora, algo assim, graça comum, bênção natural. Estou entendendo, Rodrigo. Então tá bom, segura aí, daqui a pouco nós vamos fechar todo esse entendimento. Bênçãos espirituais, desfrutadas na terra e com continuidade nos céus. Eita, Lelê, o que é isso? Hã? Não entendi, Lili. E isso não são temporais. As bênçãos espirituais são eternas. São eternas. Quem recebe uma bênção espiritual, desfruta dessa bênção aqui na terra e também vai com essa bênção lá para o céu. Não são perenes, não são temporárias, não tem prazo de validade. Deus não estabelece fim. As bênçãos espirituais nós desfrutamos aqui, nós, os que creem, desfrutam aqui e levam isso para o céu. São eternas. E tudo que é eterno, tudo que tem duração bem esticada é mais precioso. Muito mais precioso do que algo que é terreno, do que algo que é perene, do que algo que se acaba rápido. Olha lá. Somente os eleitos do Senhor desfrutam delas. Aqueles beneficiários da vocação eficaz do Espírito Santo. Meu amado aluno, minha amada aluna, a bênção espiritual somente é recebida através da vocação eficaz, chamado eficaz. Consequentemente, somente aqueles que foram chamados eficazmente podem desfrutar de bênçãos espirituais. No fim de tudo, somente aqueles que têm o Espírito Santo podem desfrutar de bênçãos espirituais. Nem todos têm o Espírito Santo, portanto, nem todos vão desfrutar de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais são desfrutadas por aqueles que têm o Espírito Santo em si como morador. O Espírito Santo fez morada nele, ok? Entenderam aí? Olha aí, bênçãos espirituais que você que creu em Jesus Cristo, e uma vez o Espírito Santo entrou em você e fez você despertar e crer nele, agora você recebe um pacotão de presente de Deus, de bênção, de graças, de bondades do Senhor, de dádivas. Você recebe, você tem, você já tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E derivam da graça especial. Bênção espiritual
nós estudamos principalmente no capítulo 1 de Efésios. E o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 3 que, olha lá, ele faz a introdução da carta, depois no versículo 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem que dá as bênçãos espirituais? Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará quando você passar pelos portais do céu, que te dará se você fizer determinadas coisas? Não, Ele tem abençoado, Ele já te abençoou e continua te abençoando, e continua te dando, e continua fazendo com que aquela bênção seja eficaz para sempre em você. Tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Existe uma incontável quantidade de bênção espiritual em Cristo Jesus. Não somente justificação, não somente adoção, não somente santificação, que nós estudaremos. Para fins didáticos, nós vamos seguir a sequência do breve catecismo. Porém, existem tantas outras bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Você recebeu, meu irmão. Você já tem isso de presente, minha irmã. Através do seu Redentor, Jesus Cristo, pela aplicação do Espírito Santo. Aleluia. Isso tudo deriva da graça especial. Vamos estudar então o que é graça comum e graça especial. E aqui a gente vai caminhando para o final. Graça comum e graça especial. O que é graça comum? A graça comum nós vemos que as bênçãos naturais derivam da graça comum, entenderam? As bênçãos naturais derivam da graça comum, ok? O que é graça comum? Graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva. O que é boa dádiva? É um bom presente. É algo que a pessoa recebe de bom. Todo dom perfeito, toda habilidade, procedem do Pai das luzes, lá do alto, em quem não pode haver variação. Aí está dizendo que é só para eleito? Aí está dizendo que é só para crente? Aí está dizendo que é só para o povo de Deus, que é para a igreja de Deus somente? Não. Portanto, ímpios recebem boas dádivas de Deus. Toda boa dádiva que existe no mundo hoje, recebidas por crentes e não crentes, vem de Deus e não poderia vir de outro ser. Ou não poderia ser do acaso. Nada brota por acaso. Nada brota por acaso, e muito menos o inimigo. Ele não tem condições pelo seu caráter de produzir boas dádivas, de dar para os ímpios, de dar para o mundo coisas boas. Jamais. Do inimigo não procede nada de bom. Portanto, toda boa dádiva que os ímpios desfrutam vem de Deus. Esfera física. Boa dádiva, bênção natural na esfera física. Os descrentes continuam a viver neste mundo somente por causa da graça comum de Deus. O que significa isso?
o salário do pecado é a morte. Portanto, uma pessoa que peca, ela deve morrer. Mas Deus permite ela viver por um determinado tempo. Você acha que é bondade de Deus? É bondade de Deus. É graça comum. Faz ainda aquela pessoa ímpia desfrutar por um determinado tempo aqui dessa terra. Graça comum, dada a todos os homens. Isso. Muito bem. Vamos ler lá então? Mateus, capítulo. Vamos ver se é Mateus ou Lucas. Vamos lá. Mateus, capítulo 5. Vamos ver se é o 44, 45. Eu, porém, lhes digo. Isso mesmo. Mateus, capítulo 5, 44 e 45. Ou 44 e 45. Olha só o que diz o texto. Jesus dizendo: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, ou seja, o Pai que está nos céus, faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa é uma das explicações bíblicas a respeito da graça comum, benevolências de Deus para com todos, dádivas de Deus para com todos. Porque um ser que despreza Deus, um ser que ofende a santidade de Deus, um ser que é inimigo de Deus, pode desfrutar de sol, pode desfrutar de ar, tem ar para ele respirar, porque se Deus quisesse, ele desligaria a torneirinha. E aquele ímpio que ofende a ele por sua transgressão, não teria direito, ou não receberia essa bondade de Deus em respirar. Você e eu respiramos o ar de Deus, e não só nós. Os ímpios também desfrutam dessa dádiva de Deus, dessa bondade de Deus, da graça, ou seja, receber aquilo que não merecia, só que graça comum. Você hoje desfruta, e os ímpios desfrutam de coisas, de bondades de Deus. Alimento. Alimento. O ímpio é alimentado. O ímpio, como Lucas disse, recebe prosperidade. E quem dá prosperidade para o ímpio é o inimigo? Não. O Senhor que faz prosperar a colheita. Você entende isso? De Deus é que provém todas as coisas boas. E por graça Ele faz isso. Na esfera física. Agora na esfera intelectual. Toda ciência e tecnologia desenvolvida pelos não cristãos é resultado da graça comum, ou seja, aquela pessoa ímpia, aquela pessoa naturalmente depravada, que está cega espiritualmente, não vai a Deus e não crê em Deus, mas aquela pessoa ainda tem uma inteligência para fazer coisas incríveis. Incríveis. Você senta num automóvel e você pensa, nossa, como que isso é feito? Uma engenharia tão complexa. Ímpios fazem, crentes também fazem, mas ímpios também participam de produção intelectual. Por quê? Por eles mesmos eles não conseguiriam, mas pela graça comum de Deus, Deus concede isso a eles. Olha só que coisa maravilhosa nós entendemos a soberania de Deus no universo. Nosso Deus é soberano, e Ele ainda por bondade concede a graça comum dele a ímpios. Na esfera intelectual, na esfera criativa, ou da criatividade, Deus distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas e musicais, assim como em outras esferas, nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se, como praticar esportes, cozinhar, escrever e assim por diante. Todas essas coisas boas que ímpios praticam provêm de Deus. São capacidades e habilidades que Deus dá. Ninguém nasceu sabendo com essas coisas. E se Deus não dá um dom perfeito, ninguém tem.
Você olha um atleta de alto nível, nossa, o cara é capaz. Mas é Deus que está habilitando ele. Mas ele é ímpio. Mas por bondade Deus está concedendo graça comum a ele. Mas essa graça é passageira, terrena, temporal. A Lília. Isso, apesar do ímpio não admitir. Não admitir, exatamente. Não, ele não consegue falar, Deus que está me dando essa capacidade. Um ímpio que fabrica, por exemplo, um aparelho para medicina, ou um conjunto de pessoas que, quem conhece da medicina aqui sabe, não tem aparelhos complexos. Por exemplo, o Marcos, ele, por 3 vezes por semana, ele vai para uma máquina limpar as impurezas do sangue dele, fazendo hemodiálise. Uma máquina. Quem parou para sentar, quem sentou e elaborou uma máquina que faz com que o sangue seja processado dentro dela e volte para dentro do corpo do Marcos, para ele continuar a viver. Uma máquina. Um homem, ou um conjunto de homens, pensaram nisso. Ímpios. Por bondade de Deus, vai, Gilmar. Isso. Parece que avulta mais ainda o orgulho, né? Deus pode trabalhar isso na vida de um e de outro, com certeza. Uhum. É. Quem sabe? Deus sabe, Deus trabalha na graça dele com cada um, o tempo é de Deus, a medida é de Deus, Deus é que controla todas as coisas. Isso. Isso. Amém. Amém. Não vai reconhecer Deus, né? Amém. É isso mesmo, Raquel. Perfeito. Os ímpios não vão reconhecer Deus. Mas os crentes, tendo habilidades, e muitos crentes têm sim, e muitos crentes revolucionam muitas áreas, porque é a capacidade especial que Deus dá, viu? Dá ao crente, especial. Até mesmo por conta do Espírito Santo nele. Revoluciona. Mas o que acontece? A gratidão desse crente que fez coisas maravilhosas é para Deus, glorificar a Deus. A glória é para Deus. Perfeito. Acabam avultando a soberba, né? Amém. Amém, exatamente. Olha só, a bondade de Deus indo ou alcançando, fazendo com que um ímpio desfrute dessa bondade. Leia lá em Gênesis capítulo 39, versículo 5. Gênesis 39, 5. O que diz o texto? Gênesis 39, 5. Isso mesmo. Gente, o que esse texto mostra para nós? Primeiro, Potifar era ímpio ou não? Potifar era ímpio. Não era do povo de Deus, era egípcio, ímpio, não creu em Deus. Mas o Senhor abençoou a casa de Potifar por intermédio de José. O Senhor abençoou o campo, a fazenda de Potifar. Quem abençoou?
o Senhor. O que é isso? Graça comum. Ímpios desfrutando da benevolência de Deus, respirando o ar de Deus. E agora na esfera moral, pela graça comum, Deus também refreia as pessoas de serem tão más quanto poderiam. Sabe o que é isso? Se todos os ímpios e todas as pessoas exercitassem o que elas têm de potencial, de impiedade, sabe o que aconteceria? Acabaria com a humanidade. Haveria um caos extremo. Se todos os homens exercitassem a capacidade que têm de fazerem o mal. Mas Deus, por graça comum, segura isso de alguma forma, para que o mundo ainda caminhe com uma determinada ordem. Olha que coisa linda! Graça comum de Deus na esfera moral. Na esfera moral. Vocês já assistiram o livro de Eli? É um filme que mostra a depravação do homem mesmo. A depravação do homem mesmo. E ali você vê que a humanidade parece que estava sendo exterminada por ela mesma. Mas o ser humano é capaz de fazer algo pior do que ali é retratado. Muito mais. E Deus refreia isso. Deus segura de certa forma por graça comum. Que coisa linda. Louis Berkhoff, em sua teologia sistemática, nesse item, nesse capítulo, eu transcrevi para vocês. Ele diz assim: a graça comum freia o poder destrutivo do pecado, mantém em uma medida a ordem moral do universo, e desta maneira torna possível a vida organizada, distribui em vários níveis dons e talentos entre os homens, promove o desenvolvimento da ciência e arte, e derrama incontáveis bênçãos sobre os filhos dos homens, ou seja, para todos. E essa graça comum salva? Não salva. Essa graça comum não salva. Não é a benevolência de Deus em dar às pessoas prosperidade, o ar para respirar, intelecto diferenciado, que faz com que a pessoa seja salva. Não. Essa bondade de Deus não é para salvação. É para mostrar a glória dele. É para mostrar que o caráter dele é tão bom. E ainda beneficiar pessoas que são suas inimigas. Quem levantou a mão? César. Com certeza. Só dava nós. Os da graça especial, né? Os do time da graça especial. Com certeza, com certeza. Isso. Amém. Perfeito, exatamente. Existe responsabilidade humana, sim. Amém. É isso. O nosso esforço nada mais provém do que da ação do Espírito Santo. Quando você se devota, quando você se entrega, quando você se rende, quando você adora, quando você se entrega a Deus, você tem uma vida do exercício das graças. Sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a atuar com mais intensidade em você. E aí você te capacita a se esforçar, porque o esforço não é por nós mesmos. Se fosse por nós, a preguiça imperava. Mas é o Espírito que nos faz levantar e estudar, o Espírito que nos faz levantar e orar, o Espírito que nos faz levantar e exortar, o Espírito que nos faz levantar e evangelizar, e por aí vai. É isso mesmo. Mas existe a responsabilidade do homem. É uma junção entre soberania de Deus e responsabilidade do homem em ir. Muito bem. E a graça especial salvadora é sobrenatural e ela é espiritual.
A graça especial, ela é sobrenatural e espiritual. E dessa graça provém as que nós estudamos, as bênçãos espirituais. Ela remove a culpa e a corrupção do pecado. Aleluia. Só aí você já percebe que é uma diferença tremenda da graça comum. A graça comum faz com que a pessoa respire o ar e ela acha que o ar é dever de Deus. A pessoa não se volta para Deus. Mas a graça especial chegando na sua e na minha vida faz com que a culpa seja removida, nós somos perdoados dos nossos pecados e agora nós podemos adorar a Deus e vislumbrar Deus em tudo. Ô Senhor, o Senhor controla todas as coisas. O Senhor me dá o ar para respirar, o pão da minha mesa, o meu salário, saúde, os meus filhos, uma profissão, uma vida moral digna. O Senhor me dá tudo isso e mais do que isso, o Senhor já me salvou. E todas essas coisas de graça comum, bondades do Senhor aqui nessa terra que eu desfruto vão passar. Mas há algo que eu tenho e é eterno, que é a salvação. Obrigado, Senhor. A vida eterna eu já tenho em Cristo Jesus, que é graça especial chegando na sua e na minha vida. Cancela a sentença de condenação. Cancela a sentença de condenação. São privilégios concedidos única e exclusivamente por intermédio de Cristo, sendo bênçãos espirituais relacionadas com a salvação. Isto somente para o seu povo, para a sua igreja. Ímpios não desfrutam da graça especial, porque senão não seriam ímpios, seriam crentes. Ainda que os beneficiários da graça especial não recebam com tanta intensidade alguns benefícios da graça comum recebidos por ímpios, sua situação no universo é incomparavelmente melhor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer para você agora nesta manhã. Olhe bem aqui para mim. Se os ímpios estão prosperando, não tenha inveja deles. A sua situação hoje já é a sua crente, viu, meu irmão, minha irmã, já é incomparavelmente melhor do que a do ímpio que está prosperando aqui nessa terra. Porque ainda que ele tenha 10 fazendas, ele não tem 1 centímetro da cidade celestial. Ainda que ele desfrute de saúde nessa terra, e você, meu irmão, minha irmã, está padecendo uma doença incurável, mas você vai entrar no céu, ainda que coxo ou manco, mas vai entrar e vai ser glorificado com um corpo perfeito, e aquele ímpio vai queimar no fogo do inferno. E essa saúde temporária que ele tem física não é para nada. A sua situação, meu irmão, minha irmã, é incomparavelmente melhor do que o ímpio que está prosperando. E essa prosperidade é passageira. Essa prosperidade, como diz no Salmo 73, é para nós atinarmos, voltarmos para Deus, nós crentes, e vermos o fim dos ímpios, que Deus ainda concede essa graça comum a eles, mas eles não estão desfrutando da verdadeira graça que você já tem. Aleluia. Vamos estudar algumas bênçãos espirituais então? Ih, não vai dar tempo, então vamos deixar para a pergunta 33, a justificação, a pergunta 34, a adoção, e a pergunta 35, a santificação. Vamos então todos juntos declamar a pergunta e a resposta. Pergunta 32, vamos lá? De que bênçãos participam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Aqueles que são eficazmente chamados participam nesta vida da justificação, da adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Aleluia! E nós dizemos como igreja nesta manhã, muito obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. No nome de Jesus. Amém.